Segundo o texto, ações governamentais podem ser tomadas para regulamentar a produção estatal no setor de OIG e reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Bom, esta é uma questão que gerou muita contestação, né? Gerou muita contestação, muita gente entrou com recurso e tal, e a banca não anulou a questão, não mudou gabarito, tá? Eu vou fazer o seguinte, para que a gente possa entender legal, tá? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou tirar daqui, ó, o adjetivo estatal. Nós vamos, por enquanto, tá? Interpretar sem esse adjetivo estatal aqui, tá? Olha só, vamos entender assim, ó. Segundo o texto, ações governamentais podem ser tomadas para regulamentar a produção no setor de OIG e reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Então, ações do governo podem ser realizadas, né, para regulamentar essa produção, a produção desse setor, e com isso reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Será então, Terror, que nós temos aí a possibilidade dessas ações governamentais, a gente pode verificar isso no texto? Então vamos lá, vamos observar aqui, ó. Então eu busquei isso nessa parte do texto, tá? Então ele está falando dessa premência, né, dessa necessidade agora, imediata, de pensar em ações para reduzir essas emissões. Concorda comigo? Então nós temos aqui o seguinte, olha, mesmo quando governos não controlam diretamente a produção, suas leis, políticas e acordos podem definir em grande medida quanto é extraído e produzido. Então, você vai verificar aqui que há leis, políticas, isso tem relação com o governo, né? Então, e acordos podem ser definidos em grande medida quando é extraído, quanto disso é extraído e produzido, para justamente saber a quantidade que vai ser emitida ou não. Concorda comigo? Beleza. O BOGA é um excelente exemplo de acordo internacional que pode redefinir o futuro do setor de petróleo e gás. Dando continuidade, aí ele fala, ó, emissões evitadas hoje, só para você perceber, né? Verificar aí a necessidade de se fazer alguma coisa agora, né? Quanto mais cedo sofremos os impactos das mudanças climáticas, mais cedo, por mais tempo, teremos impactos físicos. Então, há uma necessidade de uma ação. Concorda comigo? Ele falou só, há possibilidade de ação governamental? Bora lá. Então ele colocou assim, ó, nesse sentido, emissões evitadas hoje valem mais do que emissões evitadas no futuro. Mais do que metas de emissão zero em 2050, são necessárias ações imediatas nos próximos anos para reduzir rapidamente as emissões de gases do efeito estufa. Então, há necessidade dessas ações, sim. No futuro, grandes nomes da indústria de OIG podem ser conhecidos como aqueles que negligenciaram a ciência e não enfrentaram o desafio da emergência climática quando ainda tinham tempo. Agora tem tempo. Por outro lado, podem aproveitar a já estreita janela de oportunidade para liderar uma nova economia cada vez mais eficiente, interconectada e limpa. Então, você percebe que há uma necessidade de ações para evitar, para diminuir, né, essa quantidade de poluentes e, naturalmente, a gente evitar, né, diminuir pelo menos a emissão de gases do efeito estufa. Então nós temos aqui, ó, são necessárias ações imediatas para reduzir rapidamente as emissões de gases de efeito estufa. E no parágrafo anterior, a gente percebeu que mesmo que um governo ele não está diretamente ligado ali à produção, né, mas ele tem leis que podem enquadrar isso, limitar isso. Concorda comigo? Ah, sim, então com base nisso, eu consigo notar, cara, realmente, eu consigo notar que, segundo o texto, ações governamentais, porque ações são necessárias. E quem é que vai, na realidade, delimitar isso? Vai deixar isso para a iniciativa privada? A gente sabe que isso vai funcionar, esses acordos internacionais e tal, isso vai funcionar com as nações se comprometendo. Então, há ação governamental nisso. Concorda comigo? Então, essas ações necessárias, elas têm o peso do governo de cada nação. Concorda comigo? Ah, sim. Então, há possibilidade, ó. Ações governamentais podem ser tomadas para regulamentar a produção no setor de OIG e reduzir a emissão de gases do efeito estufa. E a gente consegue perceber aqui as leis, as políticas, os acordos,
Tudo isso tem envolvimento do governo. Concorda comigo? Ah, terror, realmente, cara, realmente. Em grande medida, quando é extraído e produzido. Sim. E aí a gente reforça aqui por essas ações necessárias. Legal, terror. Gostei, hein? Gostei. Só tem um detalhe aqui que foi alvo de muita contestação, né? De muitos candidatos nesse concurso aqui. É o seguinte, terror, olha só. Eu concordo com você assim, ó, que segundo o texto, então há essa possibilidade, ações governamentais podem ser tomadas para regulamentar a produção, que isso está logo no primeiro parágrafo, dá para a gente ver lá, nesse setor de O e G, e reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Sim. Cara, mas sabe qual é o problema? Que é o seguinte, aqui está se falando, são possibilidades, né, para regulamentar a produção estatal no setor. Cara, se a gente for observar no texto aqui, não está falando aqui que quem produz é o governo. O que está falando aqui, ó? Ações governamentais para regulamentar a produção estatal no setor de O e G. Mas quando você vai olhar aqui no texto, você vai pegando ali literalmente, não está se falando da produção estatal. Está se falando de ações dos governos quanto à produção. Mas não está falando que a produção é estatal. E aqui pode de repente ser uma pegadinha, cara. Porque ele falou da produção estatal no setor de O e G. Beleza, aí eu quero que você observe que a questão colocou ações governamentadas podem ser tomadas. Então, é uma relação de possibilidade. E se ele fala ações governamentais podem ser tomadas, isso não exclui a possibilidade de que também empresas particulares podem tomar algumas posições. Isso não exclui a possibilidade de pode regulamentar tanto a produção estatal quanto a produção privada nesse setor, porque ele falou de uma possibilidade. Tá, terror, tudo bem, aí você entra numa depreensão, numa inferência e tal, mas, cara, sempre que a gente vai fazer uma depreensão, uma inferência no texto, tem que ter algum vestígio que me mostre isso. Não é só pelo nosso conhecimento de mundo. O texto tem que indicar alguma coisa. E aí, eu quero observar aqui, ó. Veja então literalmente o que foi dito aqui, ó. Sem o estatal, a gente já viu que está certo. Segundo o texto, ações governamentais podem ser tomadas para regulamentar a produção no setor de O e G e reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Convencido? Tranquilo? Show de bola? Agora, Deus está falando de regulamentação da produção estatal. Mas ele falou aqui sobre possibilidade. Isso não exclui a possibilidade de ser também da produção privada. E aqui nós temos um vestígio. Veja, mesmo quando governos não controlam diretamente a produção, então veja bem, vamos colocar aqui o Brasil com a Petrobras. O governo, ele tem participação direta na Petrobras. Concorda comigo? Ele tem participação. Então, mesmo quando governos não controlam, eles ainda têm a possibilidade, mesmo que os governos não controlam a produção, tá? Não estão diretamente ligados ali à produção. Não tem ali empresas estatais, ok? Mesmo que não haja isso, eles podem lançar mão de leis, de políticas, de acordos. Concorda comigo? Agora, e os países que apresentam esse controle de produção? Se eles têm esse controle de produção, é porque é uma estatal. É uma empresa ligada ao Estado, mesmo que o controle total não seja do governo, do Estado. Concorda comigo? Ah, terror. Aqui nós temos uma abertura, um vestígio. Ah, então realmente há governos que controlam a produção, porque aí é uma empresa estatal, a participação estatal é maior, e há governos que não têm. Mas, mesmo esses governos que não têm, eles apresentam leis, políticas, acordos que podem definir isso. E eles vão definir a produção, que pode não ser estatal, mas que esses que controlam é uma produção estatal. Por que não? Beleza? Então, aqui nós temos a inferência. Isso aqui sugere que cabe sim que ações governamentais podem ser tomadas para regulamentar a produção estatal no setor de O e G. Isso para que aqueles governos que apresentam o controle estatal, outros não apresentam o controle estatal, mas aqueles que apresentam, aqui bate.
Beleza? Então, o fato de haver produção não estatal, não exclui essa possibilidade de haver esse controle estatal por meio do governo, por meio de ações governamentais. Eu fiz questão de ficar tempo e tempo aqui, até mesmo quando eu comentei também isso no PDF, eu fiz questão de mostrar para você, porque aqui foi uma brecha que muita gente teve dúvida. Por isso eu parei, estacionei mais aqui para a gente aprofundar e perceber o vestígio. Olha aqui na questão, podem ser tomadas. Isso é uma possibilidade que não exclui outra. Tá legal?